Como funciona o populismo à brasileira? Caríssimos peripatéticos, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente aqui do YouTube, como eu sempre tenho dito. E como vocês sabem, quem está acompanhando viu, ao longo dessa semana eu estou tratando do fenômeno do populismo. Muita gente, inclusive, veio me perguntar: Renan, por que você chama o populismo de fenômeno? Simplesmente porque eu não consigo encontrar um outro termo melhor para designar o populismo em si. O populismo ele não pode ser classificado, por exemplo, como uma ideologia. O populismo nem mesmo tem uma orientação partidária específica. O melhor jeito, a melhor forma de dar nome ao populismo é tratá-lo como um fenômeno que surge de maneira mais ou menos espontânea em vários países, mais ou menos na mesma época, inclusive no vídeo anterior, cujo link eu vou deixar aqui para vocês. Eu trato disso. Há uma polêmica sobre o local onde o populismo surgiu primeiro, mas é fato incontestável que ele vira um símbolo da América Latina. E entre os países nos quais o populismo se estabelece, se desenvolve e se mantém até os dias de hoje, é o Brasil. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas peculiaridades do populismo brasileiro, porque ele se diferencia de outras experiências populistas em outros países do mundo, inclusive e especialmente países da América Latina. Como vocês já sabem, especialmente quem já assistiu ao meu vídeo anterior, o populismo no Brasil se estabelece a partir de Getúlio Vargas, que assumiu o poder na Revolução de 1930 e que, em diferentes situações e sob diferentes estruturas institucionais, governou o Brasil até 1945, depois ele é afastado do poder, se reelege em 1950 e vai se manter no poder até 54, quando então cometeu suicídio, encerrando a chamada Era Vargas. Aliás, essa coisa de ter encerrado a Era Vargas no Brasil também é um ponto polêmico, porque para muitos pesquisadores sérios, a Era Vargas no Brasil resistiu, sobreviveu ao próprio Getúlio. Segundo esses pesquisadores, nós encontramos resquícios do varguismo no nosso país até os dias de hoje, no que, aliás, eu concordo, especialmente quando a gente fala do populismo. O populismo inaugurado por Vargas na década de 30, com algumas modificações, com algumas adequações ao tempo, se mantém no Brasil até os dias atuais. Só que aqui, o populismo, por conta de uma série de circunstâncias e processos históricos próprios da nossa nação, especialmente aspectos herdados do período colonial, ele vai desenvolver certas peculiaridades, certas características, como eu disse, que vão diferenciá-lo das demais experiências. Um dos aspectos que marca a experiência populista, aliás, não só, um dos aspectos que marca a política, o Estado brasileiro ao longo da sua história, é o patrimonialismo. Vejam, a teoria do Estado patrimonialista foi desenvolvida pela primeira vez pelo pesquisador, jurista, historiador e sociólogo Raimundo Faoro, na década de 50. Em 1958, ele publicou um livro chamado Os Donos do Poder, no qual ele explica por que, digamos, o Brasil não decola. E a tese dele, a tese central, é que Portugal, vejam, ele vai lá no século XII falar das origens de Portugal para explicar o Brasil nos dias atuais. Portugal, quando surgiu como um Estado-nação independente, ele não era simplesmente um país com fronteiras, com governo, como qualquer outra nação, como qualquer outro Estado soberano. Portugal era também um domínio pessoal do rei. Então, o rei de Portugal, além das funções de soberano, chefe de Estado, chefe de governo, cumpria também as funções de um proprietário, de um administrador. Em última análise, o rei de Portugal era dono de Portugal e dos domínios portugueses. E aí no século XVI, quando o Brasil foi colonizado por Portugal, essa mentalidade do Estado-nação como propriedade do soberano foi transportada para cá. A questão é que enquanto Portugal conseguiu romper com o patrimonialismo, superou o patrimonialismo, o Brasil ainda não. Aliás, Faoro sustenta que até hoje nós somos patrimonialistas. Faoro morreu em 2003 e ele morreu sustentando, defendendo que o Brasil é um Estado patrimonialista. Como é que isso se manifesta? Por exemplo, na nossa brutal dificuldade de separar a esfera pública da esfera privada. Porque, em última análise, o Estado é encarado como um domínio pessoal do governante. Tudo bem, nós não somos mais uma monarquia, mas mesmo na República, essa mentalidade se manteve. E mesmo na República, o Estado continuou e continua, segundo Faoro, sendo tratado como um domínio pessoal
do governante. Aliás, não só do governante, mas de todos aqueles que ocupam espaços de poder no Estado. Agora, no final de dezembro, vocês devem ter acompanhado na imprensa que o Congresso aprovou o fundão, o fundão eleitoral, quase 5 bilhões de reais que serão aplicados no financiamento das eleições desse ano, das campanhas eleitorais desse ano. Vejam, dinheiro público, na verdade, eu costumo dizer que não existe dinheiro público, né? Existe o dinheiro do pagador de impostos, existe o dinheiro do povo, que vai ser utilizado para sustentar instituições privadas, porque um partido político é uma instituição privada. Ele pode se articular para se colocar a serviço da coisa pública, mas em última análise o partido é uma organização privada e organizações privadas serão financiadas com dinheiro do povo. Vejam, isso é uma característica do patrimonialismo. E como esse patrimonialismo vai contaminar o nosso populismo, como se o populismo já não fosse suficientemente contaminante, né? A questão é que o populismo, pela sua própria natureza, já é um fenômeno político centralizador. Os governos populistas são extremamente centralizadores. No Brasil, entretanto, o nosso populismo será ainda mais centralizador. A pessoa do governante vai se infiltrar, como a gente fala em política, vai se capilarizar nas instituições do Estado, nas instituições econômicas, controlando a produção, controlando o conjunto das instituições, controlando o funcionalismo público e impondo uma autoridade pessoal sobre todas as estruturas do governo. É interessante como em outros países que também viveram experiências populistas, o populismo acabou se tornando um fenômeno de partido. Por exemplo, na Argentina, por mais que a figura de Juan Domingo Perón, o grande nome do populismo argentino, tenha sido extremamente importante na história do país, ela acaba se convertendo num movimento partidário. Lá nós temos o Partido Justicialista, também chamado de Partido Peronista. Um outro exemplo do que eu estou falando é o México. Lá o Lázaro Cárdenas foi o grande nome do populismo no país e, no entanto, acaba que o fenômeno populista mexicano se estabelece em torno do Partido Revolucionário Institucional, que, aliás, tem um nome que é uma contradição em termos, né? Como é que uma coisa pode ser revolucionária e institucional ao mesmo tempo. E no Brasil não, né? Por mais que no Brasil as nossas lideranças populistas históricas, tanto do passado quanto do presente, de alguma maneira estejam ligadas a partidos, elas se colocam acima desses partidos. Vejam que é muito difícil, por exemplo, a gente dissociar o trabalhismo brasileiro da figura de Getúlio Vargas. Por quê? Porque ele se coloca acima das instituições partidárias. Ele é a cara do populismo do seu tempo. Como outras lideranças políticas foram a cara do populismo das suas respectivas épocas, independentemente do partido ao qual estivessem vinculadas. Uma outra característica do nosso processo histórico que contamina o populismo brasileiro é o sebastianismo. Eu já falei sobre o sebastianismo aqui no canal, já expliquei do que se trata o sebastianismo político, mas em síntese, o sebastianismo tem a sua origem em Portugal, lá no século XVI, com a morte do rei Sebastião, na verdade o desaparecimento do rei Dom Sebastião I, e a criação de uma espécie assim de culto messiânico em torno da figura dele. E aqui no Brasil, isso acaba se desenvolvendo, ganhando outras características, mas de maneira geral, o sebastianismo português no Brasil vai influenciar o nosso processo político, criando na sociedade uma mentalidade de espera de um líder, de um salvador da pátria, capaz de resolver todos os nossos problemas. E a nossa experiência populista tem como característica forte, como característica marcante, o messianismo político. Todos os nossos líderes populistas do passado e do presente colocaram-se como salvadores da pátria, como pessoas capazes de resolver todos os nossos problemas quase que num estalo de chicote. Isso é muito complicado porque não permite que a sociedade compreenda que a política é muito mais complexa do que simplesmente você escolher lá um salvador, um todo-poderoso. Existem instituições, existem leis, existem organizações, existe a tripartição entre os poderes, mas o líder populista messiânico, o líder populista sebastianista, acaba se colocando acima de tudo isso. E aí eu encerro esse vídeo de hoje
reiterando o que eu falei no vídeo anterior. O populismo não desapareceu. Inclusive, o populismo no Brasil não desapareceu. O populismo no Brasil, com todas as suas peculiaridades, com o patrimonialismo, com o sebastianismo, com essa tendência messiânica que nós temos na política, está aí. E esse ano é ano eleitoral. E vocês vão ver que muitos candidatos, não só à presidência da República, tá? Porque o populismo ele é um fenômeno que pode também aparecer no legislativo. Quantas e quantas vezes eu já vi casos de representantes do legislativo adotando práticas populistas para encantar os seus eleitores. Então, nesse ano, que é ano eleitoral, né, nós vamos escolher presidente da República, governadores dos estados, senadores, deputados federais. Aguardem, nós vamos ver muitos candidatos usando de discursos e práticas populistas, incorporando elementos sebastianistas, elementos patrimonialistas para tentar entrar no poder ou se manter nele. Então, muito cuidado com o que vem por aí. Muito cuidado com aqueles candidatos, muito cuidado com aquelas lideranças, com aqueles representantes políticos que tentam se colocar acima das instituições e ganhar a simpatia da população muito mais pelo seu carisma pessoal do que pelas suas ideias. Como eu sempre digo, defenda ideias, defenda princípios, não defenda pessoas. Se você gostou desse vídeo, achou que ele te ajudou a entender um pouquinho mais como funciona a política no nosso país, curta, compartilhe com os seus amigos, me ajude a divulgar a minha missão, que, como eu disse, está só começando, porque a gente tem muito trabalho pela frente, especialmente nesse ano, que vai ser um ano bastante agitado no nosso país.